Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 19 do Origem Talks, o podcast do anuário Origem Latam. Hoje estamos aqui com Giovanni Seno, ele é diretor de Public and Government Affairs em São Paulo, e nós vamos ter como tema transição de carreira em RIG do público para o privado. Mas antes de abrir aqui para o querido Giovanni contar um pouquinho dessa experiência, tudo que ele vai trazer para nós aqui, eu preciso dar um aviso para vocês. Nós estamos próximos ao pré-lançamento do anuário, em um evento que vai acontecer dia 22 de outubro, no auditório da CNI, em Brasília, onde nós vamos revelar os 50 finalistas que receberam, dar um spoiler aqui, número de recorde de votos. Assim como também no próprio anuário nós estamos com um número recorde de participantes. E pela primeira vez fizemos algumas perguntas bem interessantes, como, por exemplo, remuneração em RIG. Tudo isso vocês vão saber, uma prévia, alguma coisa, no dia 22 de outubro em Brasília, e depois no nosso jantar de lançamento do anuário, dia 27 de novembro. Então, se você ainda quer participar, se você ainda quer patrocinar o anuário, dá tempo, mas tem que correr. Acesse www.anuarioorigem.com.br. Dito isso, seja muito bem-vindo, Giovanni, no nosso Origem Talks. Você, como diretor da Edelman em São Paulo, tem muito para contar, porque você fez essa transição do público para o privado, e é justamente por aí que eu queria começar, que você falasse um pouquinho de quem é o Giovanni, como é que o Giovanni chegou até aqui, nessa que é uma das maiores empresas de comunicação e de public affairs no mundo, como a Edelman. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória pessoal e profissional, como é que foi até você chegar aqui. Por favor, Legal. seja bem-vindo. Obrigado, Navarro, pelas boas-vindas. Antes de me apresentar aqui e contar um pouquinho sobre mim, quero te agradecer pelo convite, te parabenizar aqui pelo podcast. É um prazer poder participar aqui e falar um pouquinho sobre nossa atividade, sobre carreira, sobre atuação em RIG. Então, enfim, é muito bom estar aqui contigo. Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu sou advogado de formação, minha graduação é em Direito, assim como muitos outros profissionais da nossa área, e também como muitos colegas que me antecederam aqui no podcast, meu primeiro contato com o RIG, ele foi quase que ao acaso. Eu tive uma primeira experiência profissional com relações governamentais numa organização do terceiro setor. Eu, naquela oportunidade, ainda atuava com uma perspectiva híbrida, né, porque eu tinha uma atuação em uma equipe jurídica interna da organização e também com advocacy. O jurídico tinha uma atuação muito voltada para o que a gente chama, né, de litígio estratégico, então tinha uma combinação, uma sinergia intensa entre as áreas, estava dentro desse escopo de atuação de advocacy, mas foi ali meu primeiro contato com essa atuação junto ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, Senado Federal. Então, e acho que eu posso dizer aqui, como eu já te ouvi dizer, Navarro, que acho que foi ali que o mosquito me picou, e eu desde então, acho que desde então encontrei qual seria o meu veio de atuação profissional. Depois dessa experiência no terceiro setor, eu acabei trabalhando 8 anos como assessor parlamentar. Eu fiz uma mudança aí para dentro do setor público e foi uma experiência incrível, porque são tantas dimensões assim, né, do que a gente aprende vivenciando o dia a dia do legislativo, desde da construção de um mandato parlamentar, né, o dia a dia da condução de um mandato, mas especialmente a dinâmica interna de funcionamento do legislativo, que, é claro, é muito própria de cada casa legislativa, mas vivenciar isso de dentro e ter esse olhar desse lado da mesa foi muito rico para mim, porque acho que eu consegui desenvolver ali algumas habilidades que eu trago comigo até hoje nessa bagagem dessa trajetória, né? Eu tive o prazer de trabalhar com pessoas incríveis e muito qualificadas nesses momentos que estive no Poder Legislativo.
E acho que eu posso dizer que a atuação como assessor parlamentar foi a minha formação político-profissional, né? Acho que ali, claro, a nossa formação política ela é muito mais ampla do que isso, né? Vem da nossa cultura, da nossa educação, da nossa vivência, mas do ponto de vista profissional ali foi a minha grande formação. E acho que eu consegui desenvolver no legislativo, e acho que é um ambiente propício para desenvolver algumas habilidades que são muito importantes para o profissional de RIG. E eu vou falar de algumas muito básicas, mas porque eu acho que elas são de fato importantes, sabe, Navarro? A primeira delas é a nossa capacidade de escuta, né, de ouvir o que as pessoas têm a dizer e estão dizendo. Acho que o momento que a gente vive hoje, falar sobre escuta é fundamental. Mas também de observar comportamentos, né, percepções sobre essa dinâmica que é complexa e que nem sempre o óbvio é aquilo que importa, né? Eu costumo repetir um pensamento célebre que não é meu, eu adoraria que fosse, mas que não é, que, especialmente nesse ambiente político institucional, o que mais importa, na maior parte das vezes, é o que não é dito, né? Então, acho que essa vivência no legislativo me fez entender isso na prática, no dia a dia. Mas, para além dessas soft skills que eu tô dizendo, eu acho que também tem uma outra habilidade que é super importante para o profissional de relações governamentais, que é a nossa habilidade de navegar em temas muito diversos o tempo todo, né? E de transitar entre esses temas dentro de um mesmo dia, né? Então, de manhã você está falando de um assunto, uma questão tributária, à tarde você está discutindo uma questão de saúde pública, de noite você está estudando um assunto, enfim, uma política social. Então, essa habilidade de navegar por muitos temas, eu acho que ela é muito importante para o profissional de RIG. É claro, tem muitos profissionais que acabam se especializando, né, em áreas de atuação, e acho que é tão importante quanto, mas eu trago essa habilidade, e eu não estou falando isso de forma presunçosa, no sentido de que a gente tem opinião sobre tudo e consegue falar sobre todos os assuntos. É o contrário disso, na verdade, que eu estou dizendo, né? É a habilidade de ser humilde e reconhecer que a gente precisa, para conseguir navegar entre tantos temas e assuntos e contextos complexos, a gente precisa, além de escutar, a gente precisa sentar, estudar sempre e o tempo todo, né? Eu acho que essa é a principal forma que a gente aprende a navegar nesses tantos temas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E você sabe, Giovanni, isso que você está colocando, o grande tema do Anuário Origem 2025 é exatamente o profissional do futuro. O que esse profissional de hoje precisa se preparar para atuar no futuro. Essa história da mosquinha azul, né, que pica a gente uma hora lá e você fala, pô, aqui é muito legal, não é para todos, é para quem gosta exatamente disso. De tédio você não vai sofrer, quer dizer, você pode ter ali vários sustos ao longo do caminho, mas eu acho que você tocou em 2 pontos importantes. Vamos resumir assim, a escuta ativa com empatia é uma dessas. E eu acho que é importante a gente ressaltar isso, porque essa escuta ativa e empática, ela precisa acontecer dos 2 lados da mesa, né? Como a gente está falando aqui da transição do público para o privado, não só o governante, o público tem que entender que, às vezes, o setor privado está com aquela urgência, aquele senso de urgência, né? Então, para ele, vamos analisar, é uma resposta sim. Se você der essa resposta, o cara fala, putz, não tem prazo, então vamos analisar, pode demorar 6 meses, né? E muitas vezes até está no prazo do que um governo federal, um congresso, até rápido, 6 meses para algumas discussões. Mas quem está do outro lado da mesa e está precisando daquilo para ontem, uma medida, uma mudança regulatória, é muito tempo. Então, quando eu falo assim, escutativa com empatia, serve para os 2 lados. Tanto um lado tem que entender, cara, não é assim, às vezes não depende
da caneta do seu interlocutor. Ele tem que formar alianças, defender aquilo, tramitar, demora, né? É um lado que tem que entender. E o outro também, mas eu vou procurar ser o mais rápido possível, vamos fazer um checkpoint daqui a 15 dias para te dizer como é que evoluiu. Isso já dá um conforto para o outro lado. Então, esse primeiro ponto que você tocou, nesse quesito de habilidades, eu acho que é muito importante. E o outro, você também mencionou de navegar em temas diversos, muitas vezes ao mesmo tempo. Nós temos uma matéria, dando um outro spoiler aqui, hein? Exatamente sobre especialistas versus generalistas na área de RIG. E eu posso adiantar para vocês que tem gente que tem visão mais pró-generalista e tem gente que tem visão mais pró-especialista. Então, vocês vão adorar essa matéria, porque ela entrevistou vários profissionais, colegas nossos de RIG, e é interessante ver esse prisma, como que pode mudar. O que eu costumo dizer, inclusive no meu livro eu coloco isso, eu chamo o profissional de RIG de um especialista em generalidades, ou, se você preferir, um generalista em especialidades, que é exatamente isso. Você não vai ter o mesmo conhecimento aprofundado de todos os temas que passam na sua frente, né? Mas você vai precisar descer em algum grau de detalhe na maioria deles. E, muitas vezes, saber conversar com um especialista, no caso, né, para poder te ajudar. E isso é uma habilidade, com certeza. Em particular, está cheio de spoiler hoje aqui nesse... Em particular, tem um artigo que a gente está cunhando um novo termo, né? Relações geogovernamentais. Por quê? Nunca se viu tanta interligação entre os temas. Você está aqui, daqui a pouco tem um tarifaço nos Estados Unidos, opa, me afetou. E é engraçado porque no MBA, lá da FGV, que eu coordeno há 10 anos, né, como eu falei, eu já ouvi de alguns alunos, dentre as disciplinas, tem lá comércio exterior, comércio internacional e impacto nos negócios. E alguns alunos falam, mas para que eu vou precisar estudar isso, professor? Eu não mexo, não lido com comércio internacional, não preciso saber disso. Falei, olha, pode ser hoje a sua situação, mas olha mais para frente. E não dá outra. Você tem o Mercosul, Índia, Mercosul, União Europeia, você tem essa crise do tarifaço, você precisa navegar nisso aí. Então, mesmo que você não seja o maior especialista no tema comércio internacional, esse profissional precisa entender. E eu acho que é isso que ajuda a Mosquinha Azul a nos trazer para esse tema, sabe, Giovanni? E interessante saber também como é que você vê essa discussão nessa transição, que é o nosso tema aqui, de carreira do público para o privado. Que habilidades você acha que, além dessas duas, né, que você colocou, o público, né, do setor público, carregaria para o setor privado? Ou que habilidades ele precisaria desenvolver, ou que você teve necessidade de desenvolver? Há quanto tempo você está na Edelman já? Vou completar 1 ano, é uma transição recente. Então, nesse 1 ano aí de aprendizado, falou, opa, isso aqui, nessa multinacional grande, imensa como a Edelman, o que você precisou ali correr atrás, que pode ser o caso de muitos dos nossos ouvintes aqui também. O que você identificou que precisou ali, com já o teu conhecimento muito bom, do outro lado da mesa, depois de mais de 8 anos aí como assessor parlamentar, como é que você, ao chegar no privado ali, você falou, opa, isso aqui eu preciso me aprofundar. O que seria? Claro. Bom, primeiro eu quero dizer que sobre essa visão, né, do profissional generalista e especialista, eu acho que são visões que, na verdade, elas são complementares, né, Navarro? No sentido de que o profissional generalista, ele não pode se dar ao luxo de ser só generalista. A gente precisa ter capacidade de estudar e compreender temas a fundo, e o profissional especialista também não pode se dar ao luxo de não compreender um contexto mais amplo, onde aquele tema, aquele assunto, aquela agenda onde ele está atuando, está inserido, né? Exato. Sob pena de não compreender a dinâmica que o envolve como um todo. E uma coisa, Giovanni, nessa seara, se você não fizer isso, esse balanceamento entre generalista e especialista, você não consegue fazer o que eu chamo hoje
de uma das maiores competências necessárias para atuar nessa área, que é saber ligar os pontos. Você tem aquela visão mais macro, você pega esses temas mais aprofundados e em algum momento vai dar um clique, vai falar, opa, isso aqui liga com isso, que liga com isso, e você às vezes acha um terceiro caminho para você seguir naquele pleito, você acha um outro stakeholder que você não tinha mapeado inicialmente. Então, é muito importante isso que a gente está falando aqui, esse balanceamento entre generalista e ser especialista, porque se eu não fizer isso, eu vou perder pontos de conexão ao longo aí das discussões. Sim. Eu vou tentar te responder um pouco do que você me provocou, seguindo na minha trajetória, porque eu acho que eu consegui encontrar provocações importantes aí. Eu saí do Poder Legislativo e tive uma outra experiência no Poder Executivo, e se eu chamei a minha experiência como assessor parlamentar de a minha formação política, acho que eu posso dizer que a minha experiência no Executivo foi a minha pós-graduação profissional, porque acho que ali eu já tinha mais maturidade profissional, numa posição com mais responsabilidades dentro do Poder Executivo, e aí eu estou chamando atenção para isso, porque além de ter adquirido outras habilidades, eu acho que a gente tem condição, e eu especialmente passei a entender muito melhor isso que você falou agora há pouco, que é o timing das coisas, né? Não é só a diferença de linguagem que por vezes tem entre o setor público e o setor privado, mas é uma diferença de timing também muito importante, né? Via de regra, o setor privado demanda e espera respostas rápidas, né? Porque as suas demandas, as suas necessidades, de fato, são urgentes. E o setor público, por vezes, tem uma cadência diferente. Mas ter vivenciado a experiência de estar no executivo também me fez entender esse processo de tomada de decisão dentro do governo. É claro, tem muitas coisas importantes que eu vivenciei, até os desafios da gestão pública, né, a precariedade de algumas ferramentas, de gestão mesmo, mas vivenciar ali os desafios da dinâmica orçamentária, os desafios da comunicação dentro do governo, vivenciar os ciclos políticos eleitorais estando dentro da máquina pública, ver a construção de políticas, a revisão das políticas, né? E essa dinâmica como um todo dos processos de tomada de decisão. Ou seja, claro, muitas decisões elas são tomadas top-down, né? Mas mesmo as decisões top-down, elas demandam um fluxo, né, uma sucessão de atos para chegar na conclusão ou no seu desenrolar, né? Então, ver como isso acontece me fez entender, e acho que não é justificando, por vezes, algumas demoras que a gente vê no setor público, mas é compreender como esses fatos ou esses atos do governo se concatenam e se sucedem ao longo do tempo na construção, né, uma cadeia de ações que chegam a um resultado. Então, eu acho que essa minha transição... só um ponto que eu queria falar também, que eu acho que foi uma coisa importante, que é a vivência dentro do governo, ela tem um ativo muito grande, que é da gente vivenciar, acho que o que a teoria de gestão pública chama de relações intragovernamentais, né? Isso. Entender assim os esforços de coordenação que existem entre os órgãos de administração direta e indireta, mas também os conflitos que acontecem entre eles, né, para a implementação de uma agenda, de uma política. E eu estou aí dizendo de disputas por discurso, por protagonismo, por agenda, por orçamento, e tudo isso compõe esse cenário que a gente, por vezes, quando está numa consultoria ou no setor privado, está participando, impactando, influenciando, incidindo, mas são essas infinitas variáveis que compõem essas dinâmicas de dentro de um governo. Na minha transição para o setor privado, eu, quando comecei a pensar nisso, eu acho que tive um pouco de receio com relação à cultura, né? Depois de muito tempo no setor público, de como é que seria o processo de adaptação para o setor privado, né? Considerando... e aí eu não estou nem falando da minha
do meu momento aqui na Edelman, porque eu não sabia para onde eu iria, né? Eu estava começando a desenhar o que seria esse futuro, essa transição. Mas eu tinha esse receio. Eu tinha esse receio porque o setor público tem uma cultura muito própria, né? E é isso, nós estamos falando dessa diferença de dinâmica entre o setor público e o setor privado. Mas eu acho que todas essas habilidades que eu fui adquirindo também me fizeram chegar nesse momento com acho que um olhar de aprender sempre, de estudar sempre, e de, como a gente falou agora há pouco, escutar e ouvir sempre, né? Uhum. Então, claro, eu vim para a Edelman e acho que aí teve um encontro muito feliz, porque a Edelman é uma agência de comunicação global, que hoje globalmente tem mais de 6 mil colaboradores, mais de 60 escritórios pelo mundo todo, com atuação na América Latina há mais de 30 anos, e aqui no Brasil nós estamos com um escritório em São Paulo, no Rio e em Brasília. Então é isso, né? Você marcou bem, eu saí do setor público para uma estrutura corporativa grande, consolidada. A Edelman foi fundada na década de 50 nos Estados Unidos, então é uma empresa que tem história e cultura verdadeiramente consolidadas. E isso, em que pese o fato disso parecer assim um choque, na verdade, talvez tenha sido o que facilitou o processo para mim, porque eu cheguei em um lugar que tinha identidade, e acho que isso era uma coisa importante. Então, foi muito fácil identificar o comportamento, a dinâmica de convivência entre as pessoas, os valores da empresa que estavam alinhados a valores que eu, pessoalmente e profissionalmente, queria carregar comigo e vivenciar na minha trajetória profissional. Então eu acho que é isso. Acho que as habilidades que eu desenvolvi, eu depois que fiz a transição, percebi que as habilidades que eu desenvolvi estando no governo, estando no setor público, elas foram cruciais, fundamentais para eu fazer essa transição. Uhum. E elas seguem sendo fundamentais para a minha atuação aqui como consultor de RIG, né? Perfeito. E esse ponto que você tocou das diferenças, seja na linguagem, né, no linguajar, no timing, tem a ver também com protocolos e processos, tanto de um lado da mesa quanto do outro lado da mesa. Às vezes você quer que aquilo seja aprovado mais rapidamente, mas você pode desconhecer que tem todo um processo, um rito processual para ser seguido. Então, não adianta você querer acelerar demais, porque vai ter limitação. E o outro lado também é interessante. Às vezes o governo quer um posicionamento da empresa, principalmente de uma empresa de grande porte, que não é do dia para a noite. Você tem que também passar por um certo protocolo e processo interno, conversar com A, B, C, às vezes com board, às vezes com matriz, se for uma multinacional, até você poder dizer, não, vamos ou não vamos por esse caminho. Esse ponto também que você colocou, que eu acho que é interessante, dos ciclos eleitorais, nós estamos se aproximando de mais um desses. E eu vou te perguntar, já, como é que a Edelman está se preparando para apoiar os diferentes clientes, mas antes eu queria pegar esse caso da cultura e perguntar para você como é que, olhando para a RIG, eu sei que Edelman tem essa atuação, como você falou, de comunicação mais ampla, mas tem ali o braço de RIG. Há alguns anos vocês compraram a Distrito, né, do Públio do Danilo, era uma empresa em Brasília, foi inclusive esse papo inicial, tenho muito orgulho, o pessoal sabe disso, que começou lá no Origem, com o pessoal da Edelman e da Distrito. Então, esse namoro começou ali naquele evento. E deu tudo certo, você tem aí já hoje debaixo do mesmo guarda-chuva da Edelman, mas como você falou, tem Brasília, tem Rio, tem São Paulo. Cada um cuida de um tema. Como é que é feita essa divisão entre Rio, São Paulo e Brasília, que é mais ou menos ali os eixos que a gente vê por aí? Quer dizer, fazer RIG sem estar fisicamente em Brasília, pelo menos, ou de forma própria, ou por meio de uma consultoria, um consultor ou alguém lá, fica difícil. Assim como também você ficar só em Brasília e longe do centro de decisão, principalmente quem contrata, que é o maior mercado, que é São Paulo, também é complicado. Fora que a matriz, a maioria das empresas não está em Brasília, está fora, ou no Rio, São Paulo, em outros lugares, né? Então, eu, na minha carreira de 35 anos em RIG, já passei por vários
pontos focais ali, inclusive Brasília, mas essa ligação não adianta, você tem que gostar de avião também, né? Porque você vai ficar para cima, para baixo nesses eixos aí. Como é que se organiza a Edelman nisso, pegando esse lado da cultura? Você também vê fazer rig em Brasília é diferente de fazer rig no Rio e fazer rig em São Paulo, você concorda? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Assim como em cada estado da nossa federação, em cada município do país. Mas eu acho que a Edelman tem essa cultura de organização, de atuação regional na parceria que a gente tem com os nossos clientes. E essa lógica é um pouco da lógica também da nossa atuação com relações governamentais. Então, você já disse, né, a Edelman adquiriu, né, incorporou a Distrito há alguns anos. A Distrito já era uma consultoria consolidada em Brasília, com grandes clientes e com atuação em diversos setores da economia, né? Então, não atuando em um nicho específico, mas atuando em diversos setores distintos. E ao longo do tempo, nós identificamos a necessidade de estar mais presente aqui em São Paulo, fisicamente, com equipe própria. A Edelman tem escritório aqui em São Paulo, nós estamos aqui em Pinheiros. Então, a consolidação dessa equipe de RIG aqui em São Paulo, ela tem por objetivo, é claro, atender as necessidades dos nossos clientes a partir dessa lógica local. Então, tendo uma equipe aqui em São Paulo, como nós temos hoje... Quantos são aí em São Paulo? Nós somos em 4 pessoas aqui em São Paulo, okay. Mas a estrutura que a Distrito tinha em Brasília, ela segue lá no nosso escritório. Sim. Depois da incorporação da Distrito pela Edelman, né? Perfeito. Então, nós somos uma equipe menor aqui em São Paulo, é verdade, mas nós temos basicamente uma forma de dividir, que é conforme a divisão do escopo das demandas dos nossos clientes, né? Então, a gente aqui em São Paulo atende as necessidades dos nossos clientes relacionados à política local, à política estadual, aos municípios que compõem o estado de São Paulo. No Rio de Janeiro, a mesma coisa, e em Brasília, é claro, atuando em nível federal, mas não só, a partir de Brasília também, atuando em dezenas de outros estados do Brasil, conforme as necessidades de cada cliente. Então, acho que essa difusão pelo território, né, estar em mais de um local e conseguir estar com equipe em mais de um local, nos dá a capacidade de atuar com a mesma capacidade em cada um desses lugares, né? Então, a gente não está só mapeando o que está acontecendo aqui em São Paulo, né? A gente está aqui atuando, incidindo, pensando em estratégias junto com os nossos clientes e acompanhando o dia a dia, que eu acho que é o mais importante, né? Você falou, é difícil fazer HelpGov em Brasília sem estar lá. E acho que o motivo disso é porque é preciso estar lá para entender o que está acontecendo, né? É difícil a gente acompanhar de longe e conseguir ler todas as nuances do que está acontecendo. E traçando um paralelo, Giovanni, entre o que você falou ali das relações intragovernamentais, né? Você ter que falar ali com outros, muitas vezes, ministérios, outros parlamentares, outros partidos. Como é que funciona essa relação dentro da Edelman? Vocês têm alguma reunião periódica, específica, que junta todo mundo de Rio, São Paulo, Brasília, para discutir alguma questão? E aproveitando o gancho, quais são os desafios e oportunidades que a Edelman está vislumbrando para o curto prazo, ou para o ano que vem, ou para os próximos 2, 3 anos? O que vocês estão trabalhando? Eu sei que você já deu uma pista aí quando você falou de ciclos eleitorais e estamos nos aproximando de mais um. Então, esse eu tenho certeza que é um ponto aí para assessorar, né, os clientes, para saber o que vem por aí, quem tem mais chance, vai mudar, se não vai mudar, quem que vai estar na frente. Então, já vem essas perguntas aí, com certeza, para você. Mas tirando isso, ou complementando isso, o que mais que você vê aí? Então, 2 perguntas ali. O relacionamento interno, como é que é feito isso no dia a dia? Porque quem nos escuta também tem um relacionamento interno já estruturado, e ouvindo alguma ideia diferente pode falar, putz, isso aí é legal, vou implementar isso. Então, um dos nossos objetivos aqui do Talks é exatamente divulgar melhores práticas. Então, como é que funciona isso dentro da Edelman, nos diferentes locais? E digo mais, ainda tem, muito provavelmente, né, algum direcionamento ou algum encontro internacional, porque fora isso, como multinacional, você tem vários países também. Como é que funciona isso em nível local, regional,
federal, estadual e até internacional, para fazer um paralelo com aquilo que você bem comentou, da importância do outro lado da mesa fazer as suas relações entre outros membros de governo, né? Sim. E, complementando isso, quais são os desafios e oportunidades que a Edelman vê aí para o curto prazo? Seriam duas questões para você. Legal. Não, legal. Super importante a sua pergunta, porque, de fato, é um desafio constante e uma preocupação que a Edelman tem e mantém muito viva, com uma dinâmica de interação entre diversos escritórios e diversas equipes. Eu acho que essa experiência, enquanto uma agência de comunicação global, dá a Edelman uma capacidade muito, muito forte de fazer essa gestão de equipes em nível regional. E aí eu estou falando de regional, e no nosso caso aqui, em nível América Latina, né? Então, a Edelman tem escritórios aqui, além do Brasil, na América Latina, na Argentina, na Colômbia, no Peru, no México. Então, existe uma dinâmica para que essa interação aconteça entre esses países, que o atendimento aos clientes aconteça, inclusive de forma transversal, entre equipes regionais. E na nossa área de relações governamentais, isso também acontece. Claro, são dinâmicas que a gente vai tentando o tempo todo aprimorar, né, buscar formas melhores de estar junto, de trocar, porque eu brinco sempre com o pessoal aqui que não existe política federal, né, Navarro? Existe política federativa, né? Existe a política que acontece nos municípios, nos estados e em âmbito federal, e ela tá totalmente ligada uma coisa a outra. A política ela tem essa lógica federativa claro, entre países também em nível regional. Então, essa é uma preocupação constante nossa e acho que são dinâmicas de troca que a gente não abre mão para garantir que essa troca de experiências e para que essa leitura de cenário aconteça também. Né? Então, tem uma periodicidade assim, já pré-determinada ou quando sente a necessidade chama a galera? Como é que é? Não. Tem um calendário fixo anual de reuniões em nível regional. A gente faz reuniões com a América Latina toda mensalmente. Nós temos reuniões aqui envolvendo os times que estão no Brasil, que são mais do que semanais. Tem 2 vezes por semana, nós temos uma rotina de encontro para discutir política local e a interação da política local em nível federal. Acho que o momento que nós estamos vivendo hoje, não preciso nem falar, né? Então, eu acho que é isso, a gente poder compartilhar a nossa leitura do que está acontecendo aqui em São Paulo, com a equipe que está lá vendo o que está acontecendo em Brasília, dá uma capacidade de leitura de cenário com muito valor, né? E ainda, se precisar, aciona o pessoal que está lá nos Estados Unidos para ver se a percepção que está batendo aqui é a mesma que eles estão tendo lá, né? Exatamente. E acho que a gente procura produzir conteúdos também que são internos para compartilhar informação, inclusive de forma em nível regional, né? Então, compartilhar informações do que está acontecendo no contexto político na América Latina, com as outras regiões do mundo e entre os países de uma mesma região. E isso em nível local aqui também, em nível federal, estadual e municipal, é muito presente no nosso dia a dia. A gente entende que essa rotina ela é fundamental. E eu imagino que esse tenha sido um desafio e, ao mesmo tempo, se você abraçou esse desafio, deve ter sido muito legal essa ampliação da onde você estava do outro lado da mesa para cá, deu uma visibilidade maior, não foi? Sem dúvida nenhuma. Isso foi incrível, essa perspectiva de atuação nessa visão ampliada, como você está dizendo, ela é muito estimulante, né? A gente passa a se deparar com realidades que estão além das nossas fronteiras e isso é muito rico, né? E aí, Navarro, para falar um pouco sobre o que você provocou, pensando nos ciclos eleitorais, eu vou aproveitar o gancho que você deu para comentar sobre. Eu não sei se você conhece, eu até imagino que sim, mas a Edelman produz um estudo já de longa data, nós chamamos de Edelman Trust Barometer. É uma pesquisa global e é uma referência global para o mercado de comunicação e de public affairs. Conheço muito,
É uma base de dados fantástica e disponível, né? Assim como a Origem, entra lá, procura Trust Barometer, você vai ver a última edição, pesquisa focada Brasil, focada mundo, é muito legal. Tive no lançamento, no último lançamento também em Aqui em Brasília. Brasília de 2025, né? Nós fizemos um evento em Brasília do lançamento do Trust, agora em 2025, e eu acho que essa série histórica, ela, além de ter uma metodologia muito robusta e uma série longa, afinal de contas, ela começou lá nos anos 2000, então nós estamos agora prestes, né, a publicar no começo do ano a 26ª edição do Trust Barometer. Essa série ela mostra alguns marcos importantes sobre a percepção das pessoas ou a confiança das pessoas nas instituições da sociedade como um todo. Né? Eu estou falando de governo, eu estou falando da mídia, eu estou falando das empresas e estou falando do terceiro setor. Né? Acho que uma divisão em 4 grupos que engloba quase todas as nossas instituições enquanto sociedade. E é curioso a gente ver como essa percepção, a confiança das pessoas nessas instituições, como o estudo vem identificando mudanças nesse olhar. Lá em 2005, né, portanto, na 5ª edição do Trust, a gente identificava, ou o Trust identificou, um deslocamento da confiança das pessoas nas lideranças tradicionais para confiança em gente como a gente, né, para confiança no colega de trabalho, no seu amigo, no seu vizinho, no seu familiar. Né? Mais um pouco para frente, em 2016, o estudo tem um achado muito interessante, que é a diferença da confiança nas instituições entre pessoas com rendas mais altas e rendas mais baixas. Né? Pessoas com renda mais alta tendem a confiar mais nas instituições, ou tendiam a confiar mais nas instituições lá em 2016. Em 2018, o Trust já apontava por uma crise de desinformação, que mostrou ali como resultado uma crise de confiança nos meios de comunicação tradicional. Em 2021, durante a pandemia, as empresas se tornaram as instituições mais confiáveis, né? E acho que essa é uma percepção muito, muito visível para todos nós, foi muito visível para todos nós, né? Mas junto com isso também veio uma expectativa sobre o setor privado liderar mudanças importantes na nossa sociedade, né? E agora, em 2025, o grande achado do Trust, que a gente deu o nome de crise de ressentimento, na verdade, um sentimento generalizado de que as instituições, em geral, elas atuam em benefício de poucas pessoas, né, e tornam a vida cotidiana da maioria das pessoas mais difícil. E aí eu estou falando sobre o Trust porque eu acho que é com essa crise de ressentimento que a gente vai enfrentar as eleições do ano que vem. Essa é a ótica que a gente deve enfrentar no desafio eleitoral do ano que vem. É claro que a gente está animado, entusiasmado para ver o que vai acontecer, como é que agora para as próximas semanas e meses esses desenhos começam a se formar em nível local, em nível federal, enfim. Mas eu acho que essa crise de ressentimento ela é importante para todos nós que vamos acompanhar isso, ou seja, o terceiro setor, as empresas, as consultorias que vão assessorar as empresas a navegar nesse ambiente que fica ainda mais volátil em períodos eleitorais, ajudam todos nós a pensar qual é o nosso posicionamento, né? Como é que a gente precisa se relacionar enquanto profissional de relações governamentais que essencialmente, como você mesmo destaca, que tem na essência da atividade a relação, né? A relação entre pessoas, construindo pontes entre setores e instituições que por vezes falam línguas diferentes, têm timings diferentes. Então, eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas acho que eu estou devolvendo com uma provocação que diante dessa crise de ressentimento, qual é o nosso papel? Né? E aí eu acho que esse nosso estudo aqui global da Edelman, e é um estudo, ele tem uma amostra muito grande de pessoas, é um estudo que em 2025 entrevistou mais de 33 mil pessoas em 28 países, em mais de 28 países, então é um estudo bem robusto. Ele aponta para algumas coisas, e acho que a primeira delas é a gente reconhecer que essa crise de ressentimento ela existe, né, Navarro? É verdade. A gente não negar que ela existe, né? Que as pessoas estão descrentes nas instituições como um todo. Para a partir daí, a partir desse reconhecimento, a gente buscar compreender o que a sociedade como um todo espera
das empresas, o que a sociedade como um todo espera do governo, espera do terceiro setor, espera dos profissionais como um todo que se relacionam com as empresas e com o setor público. E eu acho que para o setor privado tem uma mensagem muito clara também, que é cada vez mais as pessoas buscam identidade com valores, né, Navarro? Então, a iniciativa privada acho que já abriu os olhos para isso e cada vez mais, conforme as novas gerações estão entrando no mercado de trabalho e no mercado de consumo também, entender que esses valores, a ação das empresas, a ação do setor privado, para ter credibilidade, para ter confiança na sociedade, ele precisa ser consistente, ele precisa ser verdadeiro, né? Só assim a gente vai conseguir construir um ecossistema de mais confiança nessas instituições como um todo. Esse ponto que você tocou aí, essas mudanças todas que veio para frente, eu queria fazer um comentário que dentro desse mesmo bolo aí de mudanças, quem que vai ajudar as organizações a resolver ou a despolarizar, se puder falar assim, ou minimizar esse ressentimento, é o profissional de RIG. Eu tenho falado isso, nunca foi tão necessário a atividade de lobby, de advocacy, de relações institucionais, relações governamentais, PR, public affairs, como você quiser chamar, porque a nomenclatura, nesse caso, é a menos importante. Você tem a forma de defesa de interesse transparente, ética, legal, constitucional até, e você tem os descaminhos, os desvios que não podem ser confundidos com nenhuma dessas palavrinhas aí de nomenclatura. Então, esse profissional tem um papel fundamental nessa toda essa discussão. E aí, se você puxar derivativos dessa discussão, então precisamos regular as redes, quem é que vai discutir a regulamentação da rede? É esse profissional também que vai entrar em campo. Não, precisamos aqui aprimorar o nosso relacionamento, seja qual for o candidato que ganhar numa disputa de governador ou mesmo na presidência, quem que vai criar essas pontes? O profissional de RIG. Poxa, vamos aproveitar que mudou o governo, quem sabe ter uma visão diferente sobre um determinado ambiente regulatório para a gente moldar ele de forma a atrair mais investimentos, a que os negócios fluam de uma maneira mais simples. Quem é que vai fazer isso? O profissional de RIG. Como é que a gente vai inovar mais? Precisa ali de um sandbox regulatório. Quem é que vai fazer isso? Nós. Então, você pode ter certeza que tudo isso que você falou, eu acho que serve de estímulo para todos que já atuam nessa área. E, como a gente está caminhando aqui para o nosso final, eu queria pedir para você, como sempre faço nos Origem Talks aqui, vindo de um jovem como você, uma palavra para o jovem que está querendo migrar para essa área, vindo de outra área, ou que está começando nessa área, ou ainda, para aproveitar o tema do nosso Origem Talks de transição de público-privado, algum jovem que esteja saindo do lado público para o privado. Como é que essa pessoa faz? O que você teria de recomendação para esse pessoal que está nos ouvindo aqui, que e aí eu vou dar mais um toque aí sobre o Origem. Nós tivemos aí muitas inscrições para os Jovens Talentos do Prêmio, está em crescimento a atração de jovens para essa área, o que é ótimo, esse mix de pessoal mais sênior com pessoal mais novo, um é mais digital, o outro é mais analógico, esse mix que é refletido dentro das organizações, e no Origem também, é muito saudável para a nossa atividade, né? E nesse sentido, o que você, da tua experiência, poderia recomendar para quem quer fazer essa migração e, particularmente, quem ainda está no início da sua atividade profissional para fazer essa migração? O que você recomendaria para esse público que está nos ouvindo? Legal, Navarro. Bom, primeiro, eu acho que relações governamentais é para quem gosta, valoriza e entende o valor da política, né? Eu acho que essa é a essência do perfil do profissional de RIG. E acho que para quem tem esse perfil ou se identifica com esse perfil, eu vou reforçar algumas coisas que a gente já falou, que amplifique a sua capacidade de escuta, estude, leia, se informe, busque os cursos de graduação e pós-graduação. Acho que hoje nós temos um mercado incrível de pós-graduação em relações governamentais que há alguns anos não existia e que hoje está consolidado.
Sim, começamos em 2015, com o MBA da FGV, que não tinha nenhum. Então, 2015 está fazendo 10 anos. Ao longo, dentro desse período, vários outros, ainda bem, foram criados não só pós de 1 ano e meio. Você tem hoje cursos, cursos na Abrig, no IRELGOV, tem cursos em vários lugares que você pode fazer, inclusive de curta duração. Ponto anotado, capacitação sempre, é o que eu sempre digo aqui. Beleza, esse tá. O que mais? E aí eu acho que é isso, né? Vou retomar uma coisa que você tem dito bastante. Toda relação humana, ela pressupõe relacionamento entre as pessoas, né? Então a gente precisa aprender a construir e manter relações. Em RIG, essa habilidade ela é essencialmente importante. E acho que para isso, para que a gente consiga construir pontes e manter esses relacionamentos, a comunicação é a chave para isso, né? Então, desenvolver habilidades de comunicação, eu acho que é uma das mensagens mais importantes que um profissional de RIG precisa ter, né? E acho que a gente precisa sempre buscar melhorar a nossa capacidade de se comunicar. A gente se comunica o tempo todo, de todas as formas, inclusive em silêncio, né, Navarro? A gente não se comunica só com palavras, né? Então, essa habilidade de se comunicar, eu acho que é essencial para a gente poder construir essas relações, essas diferentes linguagens. Eu costumo brincar que, por vezes, o nosso papel é de tradutor, né? Por vezes, o nosso papel é de tradutor. Então, a gente transita entre ecossistemas com linguagens diferentes. Então, a gente precisa saber se comunicar bem para fazer com que essas partes, que por vezes falam línguas diferentes, pode ter a mesma raiz, mas às vezes são diferentes, consigam se entender. Então, para a gente poder conectar esses sistemas, a gente precisa conseguir se comunicar bem e saber que o nosso papel é de extensionar relações, né? É de construir pontes. Eu acho que essa é a mensagem principal. Boa. E se eu puder acrescentar, a gente está falando aí do jovem, hoje você tem uma verdadeira miríade de canais para fazer essa comunicação. Então, não é só porque a pessoa é jovem que tem que ser 100% digital. Tem que também pegar um papel, uma caneta ali e escrever um texto. Eu acho engraçado, teve uma época, você sabe, dentro do Jovens Talentos, ele é 2 fases, né? 2 etapas. A primeira, você escreve um parágrafo ali, tem um número limite de caracteres, para você dizer por que você merece estar no anuário, porque o anuário é feito de lideranças, né? De níveis gerenciais para cima. E muitos desses jovens já estão em liderança e entram lá, mas quem não tiver pode se candidatar a figurar no anuário com isso. E uma vez veio uma pergunta de um dos candidatos lá, poxa, mas tem que escrever um parágrafo, não pode ser um vídeo? Né? Posso gravar um vídeo? Eu falei, pô, cara, não. É exatamente para exercitar ali a sua habilidade de escrita. Pode crer que isso é importante, né? Então, e isso vale também no outro lado do mais sênior, que só quer fazer tudo ali na forma antiga. Não, tem que saber também usar um chat GPT, tem que saber usar ali uma ferramenta digital, um canal. Então, é por isso que esse mix nessa área eu acho fascinante, eu aprendo muito e gosto de ensinar muito, essa troca é muito legal. Giovanni, eu acho que esgotamos aqui essa jornada, falamos da Edelman, falamos de competências, né? Fizemos as recomendações. Eu queria só deixar aqui um espaço para você fazer as suas palavras finais para os nossos ouvintes. Esse nosso podcast vai estar disponível no YouTube para quem quiser nos ver e no Spotify para quem quiser nos ouvir. Já em breve a gente vai dar ciência a todos quando ele estiver pronto para ser divulgado, e aguardo você lá no nosso evento, dia 22 de outubro, em Brasília. Por favor, seu fechamento. Obrigado, Navarro. Estarei com vocês nos eventos, e a mensagem que eu quero deixar final é só de agradecimento, né, mesmo pelo espaço, pelo convite, e parabenizar pelo podcast nesse nosso cenário que você destacou, do nosso papel enquanto profissional de relações governamentais. Acho que esses espaços aqui que não só desmistificam a nossa atuação, mas jogam luz sobre ela, né? Fazem as pessoas compreender, afinal de contas, o que faz um profissional de relações governamentais, né? Eu acho que isso ainda é muito preciso e nós vamos precisar fazer isso por algum tempo ainda. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui, porque eu acho que é nesse caminho que esse podcast está indo. Parabéns. Obrigado, muito obrigado, Giovanni. Obrigado a você que esteve conosco aqui nos ouvindo.
Mais informações vocês podem e devem acessar e divulgar o www.anuarioorigem.com.br. Tem muito desse conteúdo que a gente falou e vai ter cada vez mais com o apoio de empresas como a Edelman, que, se você considerar, lá no início de 2019, a Distrito já nos apoiava, depois entrou a Edelman, talvez seja uma empresa que está juntando as duas, Edelman e Distrito, desde o início do Origem, por isso um agradecimento especial à Edelman e aos queridos Públio e Danilo, que começaram lá na Distrito, que hoje estão aqui tocando a Edelman também. Muito obrigado a você, ouvinte, também, que está conosco. Até o episódio de número 20, dentro em breve. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Vamos juntos.